Satan, Satan, Satan. No! 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 So you seek to destroy. You got it in your hands. Can you help us? Can you understand? So you are yourself. So you are something. Olá, eu sou Renato Malísia. Eu sou Rafael Sudbrack. E você está adentrando ao Submundo dos Bons Sons, edição de número 7, hein, Rafa? Número 7, a gente estamos avançando, hein? Mais perto do 10 do que do primeiro, né? Acredite se quiser no do it yourself total, mas E acredite avançando. Se quiser que é do it yourself pra valer. Pra valer. Mas botamos no ar, né, Renato? É isso aí. Botamos no ar. Programa da semana passada, quero agradecer o Paulão. Pô, mais um grande convidado, que foi histórias excepcional. engraçadíssimas. Eu rachei o bico pra caramba. E essa edição teve pedidos para fazer isso aqui. Teve Rafa. alguns comentários, alguns pedidos relacionados ao nosso penúltimo programa que a gente falou da Strum and Thrum, né? Aquela cena, a primeira onda do rock alternativo americano, e a gente relacionou uma banda que teve pedidos. Michael Stipe, Bill Berry Peter Buck, e Mike Mills. R.E.M. Dispensa apresentações, mas a gente faz questão de apresentá-los. Faz questão de apresentá-los, e antes que você aí atrás da tela fique, mas a R.E.M. não é submundo dos bons sons. Então, a gente está aqui nesse programa para dizer que sim, e muito. E muito. E, aliás, o submundo dos bons sons deve muito a esses quatro caras. Submundo dos bons sons não é porque eles fizeram um enorme sucesso depois que eles não são submundo dos bons sons, e aqui a gente quer explicar o porquê disso, né? Atenas, Geórgia, 1980, um tal Michael Stipe perambulava por lojas de disco ali atrás dos seus Television, Pat Smith, e aí o cara que vendia os discos para ele, um tal de Peter Buck, né, o cara ia lá todo dia, esse tal de Michael Stipe, para comprar os discos, e ele comprava os discos que o Peter Buck estava separando para ele. Sim, coisas que eu faço aqui na loja, até você queria pegar um negócio, aí eu quase separei para mim. Praxe isso em lojas, donos de lojas de discos, né? Isso, os caras começaram a ter uma relação, gostos musicais em comum, né? Essa galera que você falou, Velvet, Protopunk, etc. E ficaram bastante amigos. Até que uma amiga em comum apresentou a eles outros dois amigos estudantes da Universidade da Geórgia, vamos fazer a conexão, que era o Bill Berry e o Mike Mills, né? Então reuniram aí os quatro, e aí também a gente começa a ter toda aquela conexão com as college radios, cidades universitárias, e no caso de Athens, na Geórgia, talvez era uma forte. das universidades mais importantes no que se diz respeito a college radio, né? Sim. Afinal de contas, B-52s, Pylon e outras tantas bandas que saíram dali, ou umas já conseguiram estrelato logo de cara, né? Tipo B-52, Sim. B-52s, fale como quiser. O Pylon, as outras bandas ainda ficaram ali no meio de Athens, Geórgia, mas o R.E.M. logo de cara já chocou a galera no bom sentido, né? Começou a R.E.M. até resgatando, né? Que é a R.E.M., o Rapid Eye Movement. Mas você estava me falando que tem uma outra vertente, né? Que o Rapid Eye Movement, que é o estágio do sonho, do sono, né? Que, enfim, é considerado, e sempre se diz que era esse o motivo do nome da banda, né? Mas eu estava lendo uma história que o cara que cunhou esse termo, o cientista, em um dado momento foi, não sei como, né? Abordou a banda sobre o nome, e a banda disse que não era relacionado a isso, era relacionado a um artista que era Ralph Eugene Mitchard, alguma coisa nesse sentido, que o Michael Stipe curtia, e ele assinava como R.E.M. Mas é mais charmoso, Rapid Eye vamos ficar com a primeira versão. Muito mais bacana, né? O estágio do sonho onde acontece o sonho. E os olhos ficam vibram, rápidos,
né? Ficam virando. E aí, R.E.M., os 4 começam a tocar. O Bill Berry e o Mike Mills, que tinha uma banda nos tempos de high school em Macon, na Georgia, tinham algumas músicas e resolveram trazer para o Peter Buck e para o Michael Stipe, né, tocarem e tal. E aí o Michael Stipe começa a colocar, né, aquela voz dele, o Peter Buck começa a tocar guitarra em arpégios, né, arpegiada, enfim, como queiram falar que, segundo ele, só ele tocava daquele jeito naquela época. Não à né? toa, é um dos melhores guitarristas daquela geração e muita gente não dá o devido valor. Não dá o devido valor. Inspirou uma porrada de bandas do mundo O alternativo nosso americano. programa sobre String Trum, basicamente 100% daquela galera foi influenciada Por Peter Buck. pelo estilo Peter Buck de tocar. Mas tinha mais coisas que influenciavam o R.E.M., né? Tinha uma banda protopunk ali na Geórgia, tal do Limbo District. Limbo District. Eu já vi isso em algum lugar. Tinha uma lojinha. Uma loja aí que tem aí na Santa uns Cecília. caras esquisitos pra caramba. Lembravam até sonoramente o Pereubo e tal, Pereubo. Né? E o Michael Stipe falou que começou a se vestir melhor vendo os caras. Né? E tinha uma outra, o Method Actor, que o Peter Buck é grande fã. Tem uns relançamentos desses caras que o Peter Buck assina ali o livreto e tal. Bacana pra caramba, uma banda mais dançante lá, pai. Ou seja, o R.E.M. não estava sozinho nessa saga ali, mas o R.E.M. era diferenciado. Sim. E como a gente falou lá no programa, eles que tiveram esse som que a gente chamava de jangle, enfim, com essas guitarras do Peter Buck, essa pegada mais aguda, melódica, muita inspiração em bandas da costa oeste psicodélicas, mas não só isso, e eles foram quase que precursores desse som. Começaram a se apresentar na região local e logo começaram a ter um certo culto, né, eles arrastavam uma galera que estava ali, né, era o punk estava nascendo, já tinha nascido, lógico, mas estava sendo fomentado. Afinal de contas, Athens é o interior dos Estados Unidos, né? Vamos pensar que é tipo Barretos. Sim, aqui em São com Paulo. todo respeito a Barretos. Né? Mas eu não conheço uma banda tipo R.E.M. que veio de Barretos até hoje. Se existir, me manda. Né? Mas o R.E.M. teve ajuda na produção do primeiro compacto, que eu quero que o Rafa fale, até a gravadora, porque eu não lembro, o Rafa manja. Riptone, Radio Free Europe, de um cara importantíssimo para a cena, chamado Mitch Mitchell, do Let's Active. Aliás, banda que o Ítalo e o Borracha gostam pra caramba, nossos colegas do Sala de Escuta. Um abraço para Ítalo e Borracha, mandem um salve se estiverem assistindo. Let's Active, puta banda, que não o Mitch Mitchell foi muito mais importante como produtor do que com a banda, infelizmente, mas foi. E ele foi responsável pela produção desde o primeiro set do R.E.M. até o segundo álbum. E deu uma lapidada naquele som inicial do R.E.M. E aí seguiu em frente. E é só um comentário, só uma curiosidade da Riptone, que era essa gravadora pequena de Atlanta. Sabe um compacto que eles lançaram também, Renato? The Three Hits. The Free Hits, a gente falou sobre Free Hits. Strum and Thrum, eu inclusive tenho. E o cara do Free Hits é o cara responsável pelo Record Store Day. Vamos resgatar o programa. Essa informação importante. Eu estava olhando, é um dos compactos que eles lançaram. E o Radio Free Europe foi lançado com 1.000 cópias, cerca de 600 eram para cópias promocionais, para entregar em rádios, enfim, em meios da mídia, enfim. E, claro, as 400 venderam muito rapidamente, eles editaram, né, fizeram mais 6.000 cópias, imagina, super pequeno, sendo independente, Athens, Georgia. 6.000 cópias do primeiro compacto de uma banda interiorana, e que já estava causando um burburinho, tanto é que no final do ano o New York Times coloca o single como um dos melhores, dos top 10, os 10 melhores do ano, né, o quanto de burburinho que causou só a aí música pros do R.E.M. detratores do R.E.M. já é tipo um tapinha na cara com luva de pelica. Começou por aí, né? E aí veio, logo na sequência, em 82, né, Renato? Veio Chronic Town, um mini álbum que segue a mesma linhagem ali do R.E.M. no começo, aquela coisa jangle,
com uma característica R.E.M. de ser, a guitarra especialíssima do Peter Buck, os backing vocals geniais do Mike Mills, que eu chego a dizer que ele é melhor do que o Paul McCartney nos Beatles como backing vocal. Olha, polêmica, hein, gente? Polêmica, mas é uma polêmica interessante. Backing vocals, estou dizendo como backing vocals. Ele é genial. Você escuta os backing dele em Fall On Me, depois a gente fala sobre o álbum, e outras tantas, é maravilhoso. Sim, concordo totalmente. Assim. A banda ela é muito mais, né, do que Michael Stipe, né, o que já é bastante coisa. E ela vai crescendo ao longo da carreira. A gente vai falar sobre isso. E o Chronic Town, que é esse mini álbum de 82, é o primeiro que é lançado pela IRS. Né, eles tiveram propostas de majors. RCA, logo depois do compacto sensacional, 6.000 cópias, fora a primeira prensagem, lá. A RCA queria bancar o R.E.M. falou, não, a gente vai ficar aqui embaixo. A IRS, também breve curiosidade, é um selo de 79, é como se fosse um braço americano de um guarda-chuva de selos que tinha no Reino Unido, que chamava Faulty Records, se eu não me engano, de dois caras, o Jay Bobek e o Miles Copeland, que viria a ser um dos irmãos do Stuart Copeland, baterista do The Police. E ele era meio que também o manager do Police naquela época e convenceu os caras da A&M, se eu não me engano, a criarem esse subselo para lançar uma porrada de coisa. A IRS lançou, né, muita coisa sensacional. Um monte de gente importante, inclusive da Strum & Trum, saiu bastante gente, mas o R.E.M. foi, né, a menina dos olhos da IRS. Logo depois do Chronic Town, a gente teve o debut, que foi, tipo, avassalador, né? Murmur, de 83. Né? Um dos melhores álbuns pela crítica especializada dos anos 80, né? Um álbum fenomenal, que conseguiu atravessar o Atlântico, bater ali na Music Express, Melody Maker, mas com a identidade R.E.M., sem se envolver com maiores coisas, né? Tocavam ali Athens e outros lugares, mas ficava nisso, a R.E.M. Eles até apareceram, se eu não estou enganado, nessa época no programa do David Letterman, ou seja, um programa de... É na transição do Murmur pro Reckoning. E essa performance, eles tocaram a música que eles não tinham nem lançado ainda, né? Que não tinha nem nome, né? A música na época. E virou um hino. Soul Central Rain, I'm Sorry. Né? O Michael sabe, cabelo já descolorido. Sim, Os caras tocaram uma música inédita no programa de televisão e pronto. Com baita audiência. E aí, cada vez chamando mais atenção, inclusive na cena de Athens, eles geraram uma certa ciumeira de algumas bandas, que eles estavam ficando grandes demais para uma cena alternativa. Começaram, depois veio em 83, depois veio 84... Fables of Reconstruction. O Reckoning, o Fables of Reconstruction. Veio Life's Rich Pageant, que é ali o começo do R.E.M. se envolver ali com temas meio ambiente e coisas mais sociais. Sociais. Muito antes disso... muito antes disso virar moda. Sim, total. Os caras eram envolvidos por serem envolvidos. Fall On Me fala sobre chuva ácida, Cuyahoga, fala sobre a poluição do rio Cuyahoga. Sim. Né? E é um disco maravilhoso. Não, ali você está nessa fase IRS, que é extremamente copiada por bandas alternativas da época. A gente não pode esquecer disso, mas a gente está falando de mundo alternativo. Isso nós estamos falando de 1986. 86, o embrião do rock alternativo. E a gente bate nessa tecla porque quem acha que era só, né, depois lá que a gente vai comentar de Losing Our Religion, etc., tem o R.E.M. de antes e que ele é cultuado por essa galera que veio depois, tipo Nirvana, tipo o próprio Pixies, Pavement, todo mundo cita. Você pega até o Bob Mould, né, do Husker Du, que estava ali contemporâneo em outra cidade. Você pega declarações do Bob Mould do Husker Du sobre a autenticidade do R.E.M. como banda e como carreira, é sensacional. Os caras tiveram total domínio sobre o que fizeram desde essa época, né? E a banda vai evoluindo,
Até um dos integrantes, não lembro qual fala, que no Life's Rich Patient, ele acha que assim, o Michael Stipe ele atinge um nível vocal já com mais segurança para cantar e tudo mais. E aí tudo isso na IRS ainda, né? Estão falando de Murmur, Reckoning, Life's Rich Patient. E aí vem, em 87, o Document, ainda pela IRS. Um disco com mais guitarras pesadas. Mais guitarras. Tem um cover de Wire nesse disco, Strange. Que é uma música do Pink Flag. Mas aí eles começam a ficar mais politizados para valer Welcome to the Occupation e tal. Mas o Document foi um marco talvez fundamental na carreira do R.E.M., porque fez com que o R.E.M. alcançasse um patamar muito maior do que a IRS e o próprio R.E.M. imaginavam por causa de The One I Love. The One I Love, quem não conhece essa música, um mega sucesso, uma baita música, né, maravilhosa. Vale lembrar que assim, as vendagens antes não eram das melhores do próprio ponto de vista da IRS no início, porque eles tinham público, tinham televisão, estavam aparecendo na mídia. E para o próprio R.E.M. entendi assim, que a IRS, como uma gravadora pequena, também não tinha um braço de distribuição tão eficiente, e eles estavam evoluindo. Quando chega o Document, que eles vendem mais de 1 milhão de cópias, é o primeiro disco deles que vende assim. Chegou no ponto que tomou uma decisão. Esgotou o álbum, a banda recebendo convite para tudo que é lugar, a banda queria mais, a gravadora queria mais, mas não dava mais o elo necessário para isso. Foi aí que o R.E.M. teve o primeiro lampejo de um brilhantismo e começou a fazer videoclipes. Sim. Né? O próprio The One I Love, mas principalmente It's the End of the World as We Know It. Um videoclipe maravilhoso. Marcante. Né? E aí houve a ruptura, a IRS, R.E.M. Sim. E aí muita gente pensa, né, Rafa? O R.E.M. se vendeu, foi para Warner, e blá blá blá. Eles assinaram com a Warner, ganharam um belo contrato, merecido, só que com autonomia a liberdade criativa, artística, liberdade artística, como você falou. Isso era uma das cláusulas, vamos falar assim, a gente não sabe exatamente como está, mas eles conseguiram, mantiveram a postura alternativa, isso até o final da carreira. Acho que ninguém pode questionar isso. Mas aí veio o Green. E aí veio o Green, né? Que o sucesso aí aumenta mais ainda. Com várias peculiaridades. A parte videoclípica continuou muito forte. Aliás, o R.E.M. talvez seja a banda alternativa que deu o pontapé inicial nesse lance de videoclipes bem feitos, com conceito e tudo mais. Como uma forma de não só divulgar a música, mas como uma expressão artística. Exato, né? Você pega a Pop Song 89 com as meninas, uma negra, uma loira, uma morena, e o Michael Stipe dançando em cima de umas caixas, assim. As meninas desnudas, foi proibido. Tem o clipe de Stand, e tem Orange Crush, que é a música, né, sobre a Guerra do Vietnã, a primeira música politizada para valer ali. Né? Tem Turn You Inside Out, que é a música que ele canta, a primeira música com megafone e tudo mais. E tem o erro na capa, né, Rafa? A famosa história, mitologia do olhar a capa, né? Da máquina de escrever, a SD... Você fazia datilografia? Eu fiz datilografia, eu sou velho a ponto de ter feito datilografia. A SDFG, né? Em cima do R tinha o 4 lá, né? Aí na hora de digitar Green... O estagiário lá... O estagiário bateu no 4 ali, e aí meteu o R em cima, daí chegou pros caras, mas tem um 4, o R... Passa aí, vai. E aí você olha... Aí se você faz assim, olha... Sensacional para uma banda que veio de uma cena alternativa e está num contrato com uma gravadora grande, e a capa já saiu bagunçada, né? E aí o Green foi sucesso também, gigante, tornou eles maiores por causa da Warner, que é do braço de distribuição, chegando em mais lugares. Eles dão um tempinho, né, que até então na carreira deles não tinham parado, né, de tocar e tal, chegaram a tocar na Europa, e deram uma parada, começaram a trabalhar algumas músicas com até alguns outros instrumentos diferentes e tudo mais, e aí vem
o Out of Time. Out of Time. E aí muita gente fala, Acabou. que disco chato. Acabou, que chato. Tem Como é Shiny pop. Happy People, que tem Losing My Religion. Você já ouviu o disco? É. Você já Então. ouviu, tipo, Texarkana? Ou já ouviu outras Low. tantas? Ou própria Losing My Religion de verdade? É. Esquece que tocou até no supermercado, na sua vendinha do bairro, deve estar tocando do outro lado da rua até Tocava na hoje. MTV de manhã, de tarde, de noite, sim. Mas é um disco íntegro Sim. de uma banda que fez premeditadamente o que deveria ser feito, né? Não, é o disco, se escutar o disco de cabo a rabo, o disco é maravilhoso. Sim, teve 2 mega hits, né? Especialmente Shiny Happy People, que a galera torcia o nariz, cantado junto com a Kate Pearson do B-52s. Que Contemporânea dele, Contemporânea. que foi trazer lá atrás, que começaram juntos lá em Athens, foi na quase como um faculdade. resgate deles, né? Assim, botou Kate Pearson, né? Para quem era uma juventude em voga, né? Quem é Kate Pearson? Do B-52s, e até fez o pessoal conhecer uma banda, né, conterrânea. Na época o B-52s talvez estava em declínio, tá? Eu nem sabia, eu nem lembro se estava gravando. Acho que teve aquele tinha disco Cosmic Wrong, Flame, né? Ou Cosmic Cosmic Flame, Flame, mas né, perto do que ele tinha sido, né? Era um baita resgate. E o videoclipe é super divertido e tal, claro, era uma música super pop. Mas o disco é maravilhoso, teve um sucesso estrondoso, a banda virou, virou gigantesca no mundo. E né? admirada por todo mundo do submundo. Sim, exatamente. Isso não dá para a gente esquecer que teve bandas que vieram depois do R.E.M., que citam o R.E.M. como uma grande influência musical, mas também uma grande influência de tomada de decisão em carreira. Postura. Né? O próprio Kurt Cobain falava, cara, eu amo esses caras, eu não entendo como eles ficaram tão gigantes. Eu queria fazer com isso. A minha carreira seja direcionada como eles fazem a deles. Né? A gente sabe a história dele, que ele não aguentou, né? O Kurt eu acho que um dos maiores pontos aí importantes é assim, Out of Time. Como é que fez sucesso, Rafa? Como é que os caras fizeram sucesso? Então, eles foram tocar, saíram em turnê? Normalmente você vai, né? Tem a turnê de divulgação do disco, né? É uma coisa óbvia, até uma gravadora exigindo, afinal de contas, eles eram, né? Tinham assinado uma grande, tinham se vendido para o sistema. Pois é. E o que eles fizeram? Nada. Eles saíram. Não fizeram turnê. Não saíram em turnê. Não fizeram Ou turnê. Ou seja, eles disco, não tocaram Shiny Happy People e Losing My Religion ao vivo. Eles não pelo tocaram. mundo, né? Não. Eram raríssimos shows, incluindo, teve o acústico da MTV e tal. Mas assim, o disco mais estourado da vida deles, um dos mais estourados. Eles eram considerados, eles e o U2, a maior banda do mundo, né? E com uma postura ainda alternativa. A gente não vai tocar. A gente não vai sair em turnê. Então tá bom, vamos gravar outro disco. No ano seguinte. Grava outro disco. E todo mundo achando, eles não vão repetir a dose, né? Não vão fazer sucesso. Daí vem Automatic for the People. Em 92, um disco um pouco mais melancólico, sombrio, assim. Com hits geniais. Everybody Hurts, Man on the Moon, Night Swimming e Drive. E explorando o videoclipe pra caramba, né? E um outro mega sucesso. Vai lembrar que na época do Out of Time eles ganharam o Grammy, né? Uma banda alternativa. Everybody Hurts. A galera acha que é uma música fofinha, né? Não, a música era contra suicídio, foi escrita. Agora que me lembrei, tem o River Phoenix, que morreu naquela época, né? Ele escreveu em homenagem a um amigo dele, né? Anti-suicídio e tudo mais. E aí eles saíram em turnê, Rafa? Não. De novo, não saindo em turnê. Então, dois mega sucessos, super disco de platina, ouro, o caralho a 4, e não tocaram pra ninguém. Não tocaram pra ninguém. E mais, em 93, o que eles fizeram? Nada. Eles tiraram mais um ano sabático. De férias. Tipo, deu, não, né, 2 anos sem turnê e tal, e vamos pensar num outro disco. E você aí atrás da tela acha que os caras se venderam?
Exatamente. Quem acha isso não, assim, não Por conhece a isso, história, por isso que a né? gente está aqui para falar a verdade, E reverenciar o R.E.M. como uma banda alternativa de fato. na essência. E que mesmo depois vendendo milhões de discos, continua sendo uma banda alternativa, E gente. aí, Isso não muda depois, nada. depois de 2 álbuns cheios de hits, mega sucessos, vem um disco de guitarra, né, Um Rafa? disco, segundo eles, um disco de rock, né? Que é um dos meus preferidos, assim, de toda a discografia, que é o Monster, né? Pô, Bang, 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 What's the bang. Frequency, Kenneth. Sensacional. Várias disso. músicas maravilhosas. Estourou de novo, bombou, o disco, né? E aí eles falaram, sucesso. vamos tocar essa porra ao Agora vivo. vamos tocar em turnê, né? Tá bom, então vamos sair em turnê, até porque talvez a Warner tivesse no pé dos caras e saíram em turnê. E foi aí... né? Aí foi um festival de acontecimentos clínicos quase. Primeiro, o Bill Berry, baterista, tem um aneurisma cerebral durante um show. Cai no meio do show, cai estatelado em cima da bateria. No outro, eu não lembro se era o Peter Buck ou o Mike Mills. Alguém teve uma hérnia. Teve algum problema lá. O Mark Stipe teve hérnia e teve que operar e tal. Então, e se você pega registro dos shows dessa época, os shows são sensacionais. Sim, cara. eu tenho 2 DVDs do R.E.M. Lotados. Uma energia... Parques cheios. Eu tenho também... O Michael Stipe, né, com as faixas azuis e tal. E no auge, assim, ele cantando enormemente. Sensacional. Né? E a banda quase terminou nesse período. Né? Como já tinha quase terminado lá no Fables of Reconstruction, que deu um pauzinho ali, os caras gravaram na Europa. Gravaram na Alemanha, e aí quase terminaram de novo, mas seguiram em frente. E veio New Adventures in Hi-Fi. Em Hi-Fi. É um disco que o Michael Stipe considera o preferido dele. A galera acha chato, monótono. Já escutaram E Bold the Letter? O disco inteiro, né? Enfim. Pat Smith fazendo dueto com o Michael Stipe. Foi um sonho realizado por o cara Stipe, falou, né? Ele falou mais ou menos assim, pô, eu escrevi algo que ela cantou. Eu me inspirei nessa mulher. Sim. Meu, se ela lesse alguma coisa aqui do Submundo, a gente já tava feliz da vida, né? Imagina, Patti Smith, né? Um ícone do início do rock, né? Então, assim, sai esse disco. Em 97, o Bill Berry deixa a banda, né? Esse foi o último disco do Bill Berry e o último disco do produtor do R.E.M., Scott Litt, que gravou desde o Document até o New Adventures in Hi-Fi. E aí, eles nunca tretaram, né? Sim. O R.E.M. não tem aquele lance de tipo, a gente é junk, problema com droga, bebida, não. Quebra tudo no estúdio. Não. Por isso que eu acho que eles são uma banda que incomoda, de certa forma, muita gente, né? Não dá pra esquecer que assim, os caras venderam 80 milhões de discos ao longo da carreira. Né? E a gente está aqui falando deles no Submundo dos Bons Sons porque faz todo sentido falar deles no Submundo dos Bons Sons. Orgulhoso. A gente não considera Submundo pela venda de disco, muita gente acha, o cara chegou lá em cima. Pô, quando você faz alguma coisa, você almeja atingir o máximo de pessoas possíveis. Que escutem o né? teu som, a gente estava falando com o Bola, né? Que o Kid Vinil fala, compartilhe o conhecimento. Pô, quanto mais pessoas ouvirem, melhor. Não, e Renato, você lê... Por que você vai guardar o seu tesourinho só pra você? Você tem um monte de livro aí com várias histórias. 99% das histórias de banda alternativa, eles querem ser ouvidos, eles querem, claro que muitos ficam nessa coisa da major e tal, e tudo bem, mas eles querem achar uma maneira que o som deles chegue em mais lugares, se você consegue mais pessoas. Ganhar uma grana numa gravadora, mantendo a sua postura intacta, por que não? Porque muita gente confunde que eles fizeram Shiny Happy People, eles se venderam. Cara, isso, de novo, gente, escutem o disco inteiro, Out of Time. Essa é uma música que eles fizeram. Então, escuta gradativamente a discografia também e vai entender o porquê daqui, o porquê do melancólico, do New Adventures. Por que o Bill Berry saiu? Porque ele estava tocando bateria desde 1980 até 97. Ele queria só ir pra fazenda. Sim. Ele foi pra fazenda com a família dele e ficar numa boa. Sim. Ele não tretou com a banda. Sim. Né? Os caras chegaram de cara limpa e falaram, eu tô fora, mas a banda vai continuar. Tanto que foi uma das coisas, um dos pontos que ele falou, se eu sair, vocês vão terminar a banda? Não, então eu vou sair. Porque se for terminar a banda, eu não vou sair. Sim. Ele tinha tido problema de saúde, se recuperou, voltou até a tocar com eles e tal, se eu não me engano.
mas decidiu E sair, aí, ficou um trio. óbvio que a banda mexeu ali naquele momento. Soltaram um disco, o Up, que é um disco meio... né, não tinha uma tendência definida ali, mas Sim, você não pode falar que é um disco ruim. Só não é um disco coeso. sim, Né? Mas na sequência vem o Revel, sim. que é um disco lindíssimo, que lembra lá o Automatic for the People. Né? Então você vê que a discografia dos caras continua. Tem altos, tem baixos, como qualquer banda. Né, Você bicho? tem disso que você vai gostar mais, disso você vai gostar vem menos. depois do Revel vem o Around the Sun. Acho que é Around the Sun, Around the não Sun, decorei. que é um disco também com altos e baixos, mas o Michael Stipe liricamente tá fiadíssimo. E a guitarra do Peter Buck Né? continua lá. Aí todo mundo achou, agora vai acabar a banda. Não, veio o Accelerate, que é um disco de guitarra, lembra lá o Monster, lá de 94. Sim. Ninguém esperava. Sim, exato. Né? Até chegar nos derradeiros trabalhos. Em 2011 é o último, que a gente não lembra aqui o nome. Não, Collapse to Now. Okay. É um negócio assim. De 2011. É um disco ok. Sim. Né? Não dá pra falar, não dá pra comparar o Murmur com os últimos álbuns do R.E.M. Seria até uma sacanagem da nossa parte fazer um negócio desse, porque era uma outra fase da banda com uma outra fase. Né? Mas assim, continuam sendo bons álbuns que não viraram vamos dizer, uma cover deles mesmos, né? Eram álbuns que eles continuavam tentando criar. E aí você pensa, os caras gravaram o Collapse into Sun, e aí o contrato com a Warner terminou, eles terminaram o contrato. Sim. Acabou. E aí, de cara limpa, no mesmo ano, os caras falaram, a banda acabou, Sim. porque a gente precisa descansar, pensar Sim. em outras coisas, outros projetos e tudo mais. Então, assim, não teve, tipo, um agarrando o pescoço Brigas do e outro, tudo ou mais. um cara louco no meio. Não. Tiveram, acho que... Tipo, cabeça limpa, pensada, o que é difícil nesse universo, total, né? Vide os caras que eles influenciaram, né? O Kurt Cobain, tipo, o cara não aguentou a pressão. Não, de novo, eles chegaram a ser comparados com o U2 naquela época de MTV como a maior banda do mundo, né? Rolling Stone botava os caras na capa, a maior banda de rock americana da história. Os caras eram muito grandes, mas continuavam numa vibe de alternativa. Não tinha grandes escândalos, não tem nada. Não, eu não me né? recordo de ter Também não escândalo lembro, assim. de R.E.M. Olha que, a gente lê. E assim, uma banda... você vai pegar depoimento quando, a gente já citou o Kurt Cobain, mas o Black Francis do Pixies fala que, inspiração para o liricismo do Pixies tem muito a ver com R.E.M. Pavement fala deles, o próprio Pearl Jam, daquela cena, fala deles, Radiohead, o Tom York falava, cara, na verdade eu chupinhava as músicas dele no início, e era isso, assim, eu tentava... O R.E.M. é uma banda icônica e talvez seja a banda mais importante da cena alternativa, independente, que conseguiu chegar lá. Sim. Né? Nenhuma outra chegou lá. Né? Exatamente. Com a essência de sempre. Com a essência, não se tornando uma banda, né, que você olha assim, isso não é a banda, né? Não, você continuava vendo a R.E.M. Porque lançando muita suas gente músicas. pode falar, porra, mas e os grandes ingleses, The Cure, Icon the Burn e tal? Não, esses caras já começaram grandes na Inglaterra. Né? Os primeiros álbuns já eram grandes, eles eram grandes bandas, lógico, foram crescendo mais ainda, mas o R.E.M. começou desse tamaninho, numa cidade interiorana. Sim. Muito pequeno. Você vê a tonalidade de voz do R.E.M., o sotaque dele, isso que eu quis dizer, é de interior, né? Sim. É interior. E aqui o que a gente quer deixar... O programa foi feito por quê? Porque a gente ama a R.E.M., claro. E a gente queria... E a galera se interessou, né, pelo último. Né? Assim, a gente vai falar disco a disco. O disco é melhor. Não, o disco isso deve ter trocentos procura na internet. Com certeza tem. Deve ter até documentários. TCC e tudo mais. Né? Qual o seu disco do R.E.M. predileto? Escreve no comentário do programa. Eu falei do meu. O Monster Claro que eu amo Murmur, amo esses do início. O meu predileto talvez seja hoje, Life's Rich Patience. Talvez amanhã seja o Reckoning. Vai saber.
Hoje eu acho que ainda é um Ou Monster, mas eu então- tenho que escutar. É, de ou novo. então eu pego aquela coletânea dupla de singles do R.E.M., pode ser que seja melhor, né? E tem o R.E.M. era uma banda que adorava fazer cover, né? Tem aquele Dead Letter Office, Ah, é verdade. só com covers. Sim. E tem covers de bandas como Pylon, que era contemporâneo deles, Velvet, um monte de Sim. coisa legal. É. Eles nunca se eximiram das influências e do que eles iam fazer. Além de tudo, eles nunca, tipo, ficaram escondidinho. Não, a gente não escuta. Não, Sim. escuta. A gente gosta de Velvet, gosta de Birds, gosta disso. E é assim que a gente falou naquele outro programa que a gente mencionou, a College Radio, né, mexeu com, com várias cenas, pequenas cidades ao longo dos Estados Unidos, e claro que temos buzina, né? A gente grava, aqui tem rua, é dia de Copa, né? Mas, enfim, a gente está aqui numa esquina, o pessoal está empolgado. Obviamente que sempre se relaciona o R.E.M. com College Radio, que foi uma das bandas que mais se beneficiou. E ajudou a fomentar essa cultura. Porque foi uma das pioneiras, né? E inspirou muita banda daquela primeira onda que a gente mencionou, que inspiraram, né, junto com a R.E.M., claro, bandas que vieram no que a gente conhece como rock alternativo americano, Claro. que a gente citou já, né, do Pixies, Pavement, etc. Aquelas bandas que vieram depois. E, se eu não estou enganado, foi o Simon Reynolds, um grande escritor, né, com grandes publicações, se eu não estou enganado, foi ele, que ele cita que o R.E.M. é a ponte entre o pós-punk e o rock alternativo. Olha, faz muito sentido, né? Olha... Porque se você pega o Murmur, né? O pessoal tá empolgado. Hoje estamos com engarrafamento. Em plena Alameda Bar. Pega o Murmur, ele tem elementos ali de pós-punk, é um disco mais, tem aquela coisa mais melancólica, sombria. Sim. E tal, né? O baixo e tal. E aí a banda foi se desenvolvendo. Então o convite que fica é, escutem a discografia do R.E.M. do Chronic Town até o Collapse Into Now e vejam o porquê que é uma das grandes bandas de todos os tempos. E que inspirou tanta banda legal e com certeza inspira até hoje e que a gente adora tanto, né? É isso aí. E depois escute lá no Mixcloud que a gente vai fazer uma musiquinha de cada disco. Um apanhado de R.E.M. que dá pra jogar quase que qualquer coisa lá que vai ficar bom. Vai tá bom. É isso. É isso então. Mais um programinha. Com buzina e tudo. Com buzina, R.E.M., Michael Stipe. A Michelle tá falando alguma coisa ali. Não apagou de novo, né? Não. Tá tudo certo. Vamos falar sobre o patrocinador. Bem lembrado. É a buzina São Paulo tá nos a Michelle é nossa diretora de imagem. Deu a chamada. Vamos chamar, então, a Aged Skateboard, o nosso patrocinador. Voltamos. Cara! Hoje tá demais isso aqui. Lembrei, só pra fechar. Tem um caos com a R.E.M. particular meu, antes de fechar. Eu tinha uma gravadora, The Blog That Celebrates Itself Records, isso até 2019. E aí eu ia fazer um tributo pro R.E.M., bandas do mundo inteiro, umas 20 bandas, de Singapura até Barretos. Certo. Beleza, eu fui pedir autorização pro R.E.M., uma banda do Peru tinha o contato do manager, a gente chegou no cara, ele falou, pode fazer, mas como você fica no Brasil, tem que pedir autorização para Universal Brasil, porque, né, você é do Brasil. Aí eu fui falar com a Universal Brasil, me responde uma carioca folgada pra caralho, não pode, meu irmão, tem os direitos autorais. Eu falei, então vai se foder. Aí fiquei uns 2 meses puto, aí eu lembrei, porra, a base do TBTCI era Bandcamp, Estados Unidos. Eu voltei no mês e falei, a base é nos Estados Unidos. Ele falou, pode fazer. A gente fez, o R.E.M. compartilhou na página oficial do Instagram, do Facebook e tudo legal. Mais, chamava Welcome to the Occupation, o tributo, tá no Bandcamp. Poxa. E aí eu mandei pra mim, na carioca, eu falei, chupa, minha irmã. Histórias de Renato Malícia, não poderia ser diferente. O submundo dos bons sons. O submundo dos bons sons, é isso aí. É isso aí, escute a R.E.M. E vamos lá, e vamos falar de Voz 011,
Zu de Café. Zu de Café, Barão de Tatuí 377, apareçam. É E isso aí, a voz 01, você sabe, barulho por aqui, tá tudo onde certo. tiver a buzina. Fechou? Bom, né? Semana que vem tem mais. Até. Você adentrou ao submundo dos bons sons. Rafael Sudbrack. E Renato Malísia. Até semana que vem. É isso. So you're sick to destroy.